Fala, grande Celuz, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, sexta-feira, dia 25, 25, aí vamos para o insight para fechar a semana. E eu quero abrir, na verdade, o insight, né, de hoje, fazendo dois convites, tá? Primeiro, na minha bio, se você for lá, você consegue baixar gratuitamente um e-book que eu fiz especialmente para você, em que eu falo sobre os refletores na iluminação. Então eu falo desde questionamentos óticos dele, né, como é o comportamento de toda a parte ótica dele, até a parte final, né, que é a parte que nós temos ali a exibição da luz, por dizer assim. Então eu falo quanto à questão de fachos concentrados, fachos alargados, né, como funciona isso, que eu sei que é um e-book totalmente diferente do que você está acostumado a ver sobre a questão da iluminação. Então é muito importante, né, que você conheça isso, você como profissional em iluminação. Tanto dentro da área artística quanto da área funcional, existem certos requisitos, né, que os aparelhos nos trazem, que a gente tem por obrigação saber, beleza? Qualquer dúvida me chama, mas passa lá na bio, baixa lá, se você ainda não baixou, vai ser um prazer que você leia. E segundo, também deixar aqui um segundo convite. A partir da semana que vem eu vou estar falando mais a respeito da quarta edição da websérie Arsenal da Iluminação. Essa quarta edição ela vem com algumas novidades, mas eu vou começar a falar a partir de segunda-feira. Então se prepara que logo a gente vai ter esse encontro, né, dessa websérie que ela se tornou referência entre os profissionais de iluminação e serviu de referência para muitos outros, né, porque como ela foi um dos primeiros produtos a sair nesse período, então depois disso saíram muitos produtos sobre cursos, sobre um monte de coisa, né, mas assim, só deixando claro que virou referência, né, entre os profissionais, assim, e para mim é uma gratidão enorme, né, ter feito isso. Mas a partir de segunda eu falo mais quanto à questão dessa quarta edição da websérie Arsenal da Iluminação. Mas vamos lá então para a dica de hoje. Eu sempre falo, né, que quando a gente trabalha com iluminação, se você realmente é um light designer, tá, de verdade, não light design, que é errado, mas sim light designer, né, o ER no final quer dizer que ele é um profissional daquilo, é importante que você entenda o que é o design, né, e o design muitas vezes ele é confundido, né? Eu não canso de falar isso, aqui eu canso, mas parece que certos profissionais não entendem, né? Eles vêm de uma escola muito antiga, que parou no tempo ali 30, 40 anos atrás. Eu falo isso sem medo nenhum, porque funciona dessa forma, e às vezes trazem informações que não estão mais no nosso dia a dia, né? Informações que estão um pouco atrasadas ali, algumas décadas ainda. E eu falo que um dos princípios, né, para você entender o design é lendo livros sobre design. O design ele é uma profissão que foi considerada como profissão recentemente, deve ter acho que uns 5, 6 anos, até na época eu fiz um vídeo disso, acho que eu postei o vídeo, tem algumas semanas também, e explicando o que é o design, né? Que às vezes eu vejo, às vezes eu recebo, né? Já cheguei a receber aí profissionais que batem no peito, sou light design, ainda fala errado. E assim, e não sabe a configuração básica de um console, né? Eu acho que para você chegar no topo, né, vamos dizer assim, porque não é que ele seja o topo, ele seja o melhor, mas sim, geralmente o light designer, que é o iluminador, para mim eu chamo de iluminador numa boa, ele tem que entender de diversos aspectos, ele já tem que ter aquela vivência, ele já tem que ter passado por tudo aquilo. E no entanto, às vezes eu não vejo isso, eu vejo que o lighting designer atual, ou o iluminador, ele se preocupa muito mais com a questão daquilo que ele vai estar apresentando do que realmente aquilo que o cliente precisa. E uma das grandes funções de um designer é estar trazendo, né, uma adequação para que seja algo prático para o consumidor final. E tudo isso, né, de uma forma funcional e, quando puder, artística, melhor ainda se conseguir. São poucos designers no mundo, né, que conseguem isso. E na iluminação a gente não deixa também de fazer diferente. Eu sempre falo, né, para os alunos, para quem participa dos meus cursos, das minhas oficinas, palestras e tal, que o foco principal é o cliente. É o cliente. Só que muitas vezes, para você fazer design, você precisa entender de certas circunstâncias que elas estão ligadas, né? Elas estão intrínsecas na gente, não tem como você mudar. Você tem que entender a questão de cores, você tem que entender a questão de posicionamento em relação do refletor para o objeto sendo iluminado com a demonstração, né, da orientação que você quer para o espaço, seja ele de uma forma funcional, seja ele de uma forma artística, tá?
Então é muito importante, se você é designer, entender essas coisas. E tem um livro, né, que até separei aqui para mostrar. Esse livro aqui é um livro que se tornou de cabeceira. Ele também não é um livro comum, tá, de ser falado aí junto aos profissionais de iluminação. Por quê? Porque não é um livro acadêmico, então para academista aqui não interessa muito. Só que para mim interessa, porque ele tem certos aspectos, ele tem certas informações aqui que tem muito a ver com o que a gente faz. Aqui ele fala muito da questão de sinais e símbolos. Eu falo, né, quando a gente pergunta o que eu falei essa semana, a gente vai entender, na verdade, o que são os sinais e símbolos. E isso, gente, é a coisa mais simples do mundo. É a coisa mais simples do mundo. Se você conseguir entender isso, você consegue entender seu cliente, consegue desenvolver o projeto em cima disso. Tá? Você consegue desenvolver o projeto de iluminação. Tá bom? O projeto. Por que isso, né? Porque existem certas características, como eu falei, que estão no nosso DNA. Isso daí é um pouquinho da neurociência também. Se você estudar um pouquinho da neurociência e parar de falar umas besteiras, que eu estou vendo bastante por aí nesse período, você vai entender a questão do comportamento, né, não só de você, porque você se auto-entende, eu falo, né, você se auto-entende quando você começa a estudar essa questão da neurociência, e quando você traz ela para o seu dia a dia, você começa a entender certas coisas que acontecem. Você começa a entender, por exemplo, porque existe um contraluz, porque que existe uma luz frontal. Tudo isso eu falo, né? Dentro do meu curso eu falo isso, eu tenho uma área totalmente especial, uma aula desenvolvida para isso, principalmente para falar da questão de direcionamento, né? E é muito interessante, né? Só para você ter ideia, como nós ocidentais, né, nós escrevemos da esquerda para a direita. O que acontece no nosso cérebro? Ele vai ler tudo muito bem que começa da direita para a esquerda como início. Se, por exemplo, eu trabalho com um único refletor vindo, né, cortando ali uma lateralidade, ali vamos colocar de 45 graus, 45, 50, 55 graus aproximadamente, eu vou entender aquilo como um término. Isso é o cérebro, não sou eu que decido, é o meu cérebro que decide isso. E eu aprendi tudo isso, né, lendo livros que não estão no na nossa lista de muitas teses, né, que eu vejo. E eu acho que falta isso, né, nas teses. Falta usar, falta trazer informações que vão além daquilo que já está habituado. Esse é um dos livros, né, que eu adoro esse livro, adoro, assim como outros também. Eu já leio, né, sobre a neurociência já tem muito tempo, cada vez mais eu estou conseguindo trazê-la para o universo da iluminação. E isso que para mim é muito interessante, é muito legal, porque é você decifrar coisas. Por isso que a questão de leitura para mim é muito importante, a questão de conhecimento, né? A questão de troca de informação. Então todo mundo que eu converso, eu pergunto diversas vezes, né? E como eu estava falando lá no começo, né? Quando eu recebo esses light designers, que eu percebo que não entendem, que eles levam o nome, mas não sabem nem o que é a palavra, e ficam usando ele de circunstâncias de 30, 40 anos atrás, né, que estão bem ultrapassadas, eu começo a questionar certas coisas sobre design mesmo, né, que eu acho que que estão ligadas, né, à nossa profissão indiretamente ou diretamente, e eu vejo que se perdem nas respostas, porque eles não têm base para isso. É uma coisa que eu sempre falo, né, conhecimento sem ação não é nada. Por isso que eu estou sempre postando coisa aqui, porque tudo que eu aprendo eu tento colocar no meu dia a dia. E assim, tudo que eu aprendi aqui, principalmente questão de direcionamento, questão de símbolo, questão de... Existe uma diferença entre você fazer um foco arredondado, elíptico, você fazer com 2 focos, né, chegando no mesmo ponto. Tudo isso o cérebro entende de uma maneira, tem um mecanismo para isso. Existe isso. E é isso que eu quero deixar para você nesse final de semana, né? Pensa um pouquinho nisso, tenta buscar informações que estão um pouco além, sai dessa zona de conforto, desses livros que você está acostumado, tenta buscar outras coisas, né? A neurociência ela vai explicar muita coisa, a psicologia, né, principalmente ligada na questão visual, vai ensinar muita coisa. Essas coisas você consegue até de graça, na internet consegue mesmo, tá? Eu digo para você consegue porque foi assim que eu comecei há alguns anos atrás. Hoje, né, eu tenho acesso a outro tipo de informação que é nivelamento, né? Você começa aqui e vai aprendendo até chegar, né? E tentar aprender o máximo possível disso. Beleza? Então fica aí essa dica para esse final de semana. Segunda-feira estamos de volta, tá? Desejo a você um excelente final de semana. Excelente, que ele seja muito abençoado para você e para toda a sua família.
E segunda-feira a gente se vê. A gente se vê para poder estar falando um pouquinho da quarta edição, né, da websérie Arsenal da Iluminação. Qualquer dúvida me chama, beleza? Valeu? Bora conhecer agora um pouco mais e que seu final de semana seja excelente. Bora iluminar o mundo!